nesse mês de maio nós estamos trabalhando um tema: famílias protegidas pela armadura de Deus. E estamos, desde domingo passado, refletindo nas Escrituras acerca da importância de protegermos a nossa casa das armas do inimigo que tentam destruir o nosso lar. E hoje nós chegamos então a uma reflexão muito importante e pertinente com o tema: apagando os dardos inflamados da atualidade. E nós vamos ler um versículo apenas na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, verso 16, quando o apóstolo Paulo escreveu da seguinte maneira: e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Para a gente se situar neste texto, para entender o que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer, imagine comigo um exército marchando em um campo de batalha em direção a um território, e aquele exército ele vai marchando com confiança, tudo parece sob controle, tudo parece que vai dando certo, e esse exército parece que está conseguindo vencer essa batalha. E de um outro lado há também uma força inimiga que parece estar recuando. Mas de repente esse exército que está marchando com confiança, avançando, ele percebe que alguns ataques aconteceram. Foram ataques com flechas. O inimigo atacou o exército que pensou estar vencendo a batalha, atacou com flechas. E essas flechas não eram flechas comuns. Essas flechas, elas possuíam em sua ponta uma espécie de bucha, aonde tinha um combustível e ela estava inflamada com fogo. E essas flechas, que não fora percebido pelo exército, passou pelo alto e alcançou esse exército na sua retaguarda. E esse exército que estava avançando, de repente, começa a perceber que por trás de si está vindo parte do seu próprio exército em chamas, pegando fogo. Se eu te disser que essa é, de alguma forma, uma realidade muito presente nos lares de hoje, será que você concorda e acredita? Muitas famílias não estão sendo destruídas por ataques visíveis, mas por flechas invisíveis. Às vezes uma família, ela aparentemente ela está vivendo bem e está tudo normal. A casa é bem estruturada, tem ali um pai, uma mãe, os filhos. Há uma rotina na vida daquela família, a princípio nada fora do lugar. Mas às vezes por dentro há um pai consumido pela ansiedade. No seio dessa família, às vezes há uma mãe emocionalmente esgotada. E também há filhos abandonados pelos cantos da casa. São famílias onde não houve um grande desastre visível. Não houve um escândalo público. A família continua aparentemente bonita na foto. Mas aos poucos, algumas flechas vêm atingindo essa família. Preocupação excessiva, palavras duras, frieza no relacionamento, indiferença, tristeza, solidão. Famílias que parecem estar vencendo,
mas às vezes estão em chamas, porque receberam flechas, que são chamadas no texto bíblico de dardos inflamados, flechas que continham chamas de fogo. E a família, embora tenha uma boa aparência por fora, ela está em chamas por dentro. Hoje, milhares de lares estão sendo atingidos por flechas inflamadas. A ansiedade, ela tem atingido a vida das pessoas no seio da família em níveis alarmantes. Há um crescimento na depressão no contexto de muitas famílias. Há uma dependência de medicamentos, há um aumento da violência dentro dos lares. Ou seja, o campo de batalha, ele não está apenas nas ruas, ele está dentro dos lares. O apóstolo Paulo, ele já alertava acerca disso. E é por isso que no versículo 6, então, ele diz: tomai o escudo da fé. O escudo da fé. O que era o escudo? No tempo em que o apóstolo Paulo escreveu este texto, o exército romano, ele não se utilizava de arma de fogo, arma com pólvora, metralhadoras, armas que dessem tiros de fogo. O exército geralmente usava espada, lança e flechas. Eram as três principais armas que os exércitos utilizavam. E aqui, nesse contexto, Paulo está lembrando que a flecha, ela quase sempre era usada com essa bucha incendiada na frente. Não era apenas para atingir um alvo, mas era para incendiar um arraial. Um dardo inflamado, ele não atingia apenas uma pessoa, ele atingia várias pessoas, porque incendiava o exército todo. Muitas das vezes Satanás, ele envia um tipo de dardo, um tipo de seta, flecha, para uma pessoa, mas o objetivo dele é atingir todo o arraial, é destruir toda a família. E Paulo nos diz que a gente pode e deve se defender desses dardos inflamados, dessas flechas inflamadas, com o escudo da fé. E esse é o estudo desta noite. Paulo chama esses ataques de dardos inflamados do maligno, dardos que não apenas ferem, mas eles incendeiam, geram fogo e põem realmente o arraial em pânico. Esses dardos atingem diretamente o coração da família. E meus irmãos, a pergunta não é se as flechas estão sendo lançadas, porque estão. A pergunta é: nossa família está protegida ou está sendo atingida? Hoje nós vamos entender quais são essas flechas, como elas atingem a vida da família e como em Deus nós podemos apagá-las. E em primeiro lugar, observe comigo então que o escudo é a fé protetora. O escudo é a fé protetora. A palavra traduzida aqui por escudo é uma palavra que teve origem na língua grega da mesma palavra couro. O escudo era uma espécie de peça que o soldado utilizava, feita por um couro enrijecido, e o soldado deveria segurar esse escudo para assim se proteger o seu corpo. O escudo costumava ser quase que da altura do soldado.
com uma alça atrás e ele deveria segurar. Paulo diz que o escudo do soldado, ele ilustra a nossa fé diante dos ataques do inimigo sobre a nossa família. Esse escudo feito de couro, um couro curtido, enrijecido, esse escudo deveria ser frequentemente umedecido, para que, ao ser atingido por um dardo inflamado, esse couro não pegasse fogo. Pelo contrário, ele conseguisse apagar o fogo daquela flecha. Paulo compara que assim é a nossa fé. A nossa fé é a nossa alma encharcada da confiança firme no caráter de Deus. E a nossa fé, ela é suficiente para nos proteger dos dardos inflamados. Essa confiança no caráter de Deus, ela independe das circunstâncias e até mesmo da lógica visível. Talvez o nosso grande problema quando a gente fala acerca de fé é porque nós, especialmente brasileiros, nós temos um entendimento acerca de fé bastante distorcido e até equivocado da realidade. O problema do brasileiro não é ausência de fé. O problema do brasileiro é muita fé. Eu iria até falar fé no plural aqui, mas não sei como pronuncia fé no plural. Porque se eu disser fezes, fezes é outra coisa. Mas o problema do brasileiro é muita fé, e uma fé, muitas das vezes, sem base alguma. Quer ver uma coisa que eu vou dar de exemplo para os irmãos? Houve um tempo atrás que alguém saiu por aí divulgando que colocar garrafa PET cheia de água em cima do padrão de energia fazia com que a conta de luz diminuísse. Eu não vou perguntar aqui quem fez isso, deixa isso para lá. Mas pensa comigo duas coisas acerca disso. Duas coisas simples. A primeira é que essa me parece uma tentativa de boicotar o consumo da energia. Então, isso, se tivesse alguma base lógica, isso seria um ato não muito legal, né? Para não dizer mesmo, né, não honesto. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu cheguei a perguntar a alguém da área da eletricidade se isso faz algum sentido, né? Se isso ajuda. E a pessoa disse assim, não. Então eu pensei comigo, porque se fizesse sentido, colocar então 2, 4, 6 litros d'água em cima do padrão faz a conta diminuir. Se eu fizer uma caixa d'água de 1.000 litros, no final do mês eu vou consumir energia e ao invés de pagar eu vou ter a receber, se eu colocar 1.000 litros. Mas graças a Deus que isso não tem lógica e fundamento nenhum. Mas estou trazendo isso aqui à tona apenas para mostrar como que a gente acredita em qualquer coisa. Qualquer ideia que alguém divulga nesse tempo de rede social, então, a gente sai acreditando em tudo que passa-se por aí nas telas de celular. Então, o problema do brasileiro não é ausência de fé, é acreditar em tudo, sem sequer, às vezes, raciocinar. Há um filme, inclusive, cujo nome é Fé Demais Não Cheira Bem. E é uma comédia, né? Vale a pena ver, mas fé demais não cheira bem. A gente precisa da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é necessária para a salvação. Nós somos salvos por meio da fé, pela graça de Deus. A fé é fundamental para a nossa vida, mas a gente precisa ter uma fé verdadeira. E eu queria pontuar duas coisas sobre a fé. A fé não é sentir.
A fé é confiar na palavra de Deus. A verdadeira fé, ela nasce quando ouvimos e cremos na palavra de Deus. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Essa fé que vai ser o nosso escudo, ela não é um sentimento, ela é uma confiança na palavra de Deus. Essa fé não é construída em emoções, em opiniões humanas, ela é fundamentada na palavra eterna de Deus. Essa palavra ela é firme e imutável. Isaías 40, verso 8 diz que seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Quando eu olho para as Escrituras, para mim o grande exemplo de fé é Abraão. Ele é considerado o pai da fé. Deus falou com Abraão que lhe daria um filho, quando tudo parecia impossível. E Romanos 4:20 diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, e então ele foi fortificado na fé. Abraão confiou naquilo que Deus falou, mesmo sem ver ainda o cumprimento. Fé é continuar acreditando quando os olhos naturais não enxergam saída. Por exemplo, Noé também. Diz a Bíblia em Hebreus 11:7 que pela fé Noé construiu uma arca para salvar sua família do dilúvio, obedecendo ao aviso divino sobre coisas que ainda não se viam. Porque construir um barco quando está assim chovendo muitos dias e há então uma suspeita de que a água, vai subir, vai encher todos os lugares, não é muito difícil. Não precisa de muita fé. Mas construir um barco quando o tempo está seco, 110, 120 anos sem chuva, e está construindo o barco, construindo a grande arca. Meus irmãos, a fé, ela não está baseada em sentimentos, em emoções. Fé é confiar na palavra de Deus. É confiar na palavra de Deus. Fé não é olhar para as circunstâncias, porque se olharmos para as circunstâncias nós vamos fraquejar. Mas é nos apoiarmos na palavra de Deus, porque só assim nós permaneceremos de pé. Os dardos inflamados do inimigo, eles vêm como o medo, a dúvida, eles vêm por meio da ansiedade, do desânimo, das acusações dentro de casa, mas a fé responde com a palavra de Deus. Jesus venceu Satanás no deserto, sabe como? Com a palavra, dizendo assim: está escrito, está escrito. O escudo da fé é levantado quando nós escolhemos acreditar no que Deus disse. No que Deus disse. E não naquilo que nós sentimos. Mas fé não é otimismo. Fé é confiança na palavra de Deus e nas promessas de Deus. As promessas de Deus revelam o seu caráter fiel. Quem confia nas promessas de Deus descansa sabendo que Deus nunca falha. Diga para duas pessoas nesse momento aí: Deus nunca falha. Deus nunca falha. Essa é uma verdade absoluta. Deus não falha. Quem confia nas promessas descansa sabendo que Deus nunca falha. Hebreus 10, 23 diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deus não mente, meus irmãos. Deus não mente. A palavra de Deus nos diz em Números 23, verso 19, que Deus não é homem para que minta. Toda promessa de Deus, ela carrega a garantia do caráter de Deus.
A nossa fé não está baseada na nossa capacidade, mas está baseada na fidelidade de Deus. Josué reconheceu que nenhuma promessa falhou. Josué, na sua idade avançada, no capítulo 21, verso 45, ele disse ao povo: nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que o Senhor falou. Depois de muitas batalhas, Josué testemunhou que Deus cumpriu tudo o que havia prometido. Promessas fortalecem o nosso coração nos dias difíceis. Algumas promessas para fortalecer a nossa fé, e eu gostaria de compartilhar com você nesse momento. Por exemplo, Deus sempre cuida dos seus filhos. Deus sempre cuida dos seus filhos. Por isso que cada um dos filhos de Deus podem lançar sobre ele, sobre Deus, toda a nossa ansiedade, porque Ele é quem tem cuidado de nós. 1 Pedro 5,7. Quer ver uma outra promessa também que está muito bem aqui reafirmada muitas e muitas vezes nas Escrituras? Deus dá força aos cansados. Isaías 40, verso 31 diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quer ver uma outra promessa também? Uma promessa extraordinária é a de Isaías 41, 10. Deus está presente. Isaías 41, versículo 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Nós não precisamos ter medo. Sabe quantos não temas existem na Bíblia Sagrada? 366. Esse de Isaías é um deles. 366 não temas. Deus dizendo para mim e para você: não tenha medo. Alguém disse que Deus foi tão caprichoso que Ele não colocou 365, Ele colocou um para cada dia do ano e acrescentou um por causa do ano bissexto. Nós temos na Bíblia um não temas para cada um dos dias do ano, para termos a certeza de que Deus está presente conosco. É uma promessa dEle. Ele prometeu também completar a obra que Ele já começou em nós. Filipenses 1,6. O escudo da fé não é apenas acreditar que Deus existe, porque muita gente diz: eu acredito que Deus existe. Mas não é apenas acreditar, é acreditar e viver na prática essa crença. Eu posso olhar para aquela cadeira e acreditar piamente que ela é capaz de me aguentar. Agora, eu só vou, de fato, ter essa certeza depois que eu sentar nela. Eu posso olhar para uma ponte e acreditar que ela é confiável para eu atravessar até o outro lado. Mas eu só darei provas de que eu acredito o dia que eu colocar o pé na ponte e atravessá-la. Então a nossa fé não é algo apenas para a gente dizer: eu creio. É para a gente viver essa crença, essa fé. É viver diariamente confiando na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Ou seja, no caráter fiel de Deus. E quanto mais a nossa alma está mergulhada na palavra de Deus, mais ela estará encharcada das promessas de Deus. E mais capaz será de apagar os dardos inflamados do inimigo. A palavra de Deus mais as promessas de Deus se tornam no nosso escudo da fé, para a gente se proteger dos dardos inflamados do inimigo, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Eu gostaria de nesta semana passar aos irmãos um exercício de casa, a começar de hoje, ao longo desses 7 dias, cada dia dessa semana, destaque com a sua família uma das promessas de Deus registradas na Escritura. E nós vamos
começar então juntos nesta noite com uma promessa que ela está baseada e revelada no texto mais conhecido da Bíblia Sagrada, que é o Salmo 23. Primeiro a gente vai dizer o Salmo 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A promessa está no versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos dizer juntos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Hoje, antes de dormir com a sua família, recitem junto esta promessa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amanhã lembre de mais alguma promessa. Amanhã fica a nossa dica aí, de 7.000 promessas que tem na Bíblia, porque a Bíblia tem 7.000 promessas, sabia disso? Cerca de 7.000 promessas estão catalogadas na Bíblia. Então amanhã descubra uma aí, dentre as 7.000, já tiramos hoje o Salmo 23, verso 1, e destaque com a sua família. Na terça-feira pense em uma outra promessa, na quarta em mais outra. Faça isso até o fim da semana, até o sábado. Isso vai, meus irmãos, nos trazer a lembrança de quão importante é o escudo da fé, para que a nossa família esteja protegida nesse tempo. Mas eu gostaria de observar com os irmãos, em segundo e último lugar, o escudo é a fé protetora. A segunda verdade que eu quero propor hoje é que a fé, ela pode apagar todos os dardos, porque o texto não diz apenas resistir. Paulo diz sobre apagar os dardos. Significa neutralizar completamente o ataque. Os dardos são pensamentos negativos, sugestões inconvenientes, ideias sutis. Quando pensava sobre sugestões inconvenientes, me veio à mente um amigo já de bastante idade, um senhor que foi meu cliente no tempo que eu trabalhava em comércio, e aquele senhor um dia, ele disse para mim que ele, tratando de uma situação de depressão, ele foi num profissional da área, e ao chegar lá, ele foi para aquela consulta, e ao chegar naquela consulta, ele, um senhor já de bastante idade, perto dos seus 80 anos, quase 60 anos de casado, e vivendo assim uma depressão bastante delicada, e ele confessou para mim depois um dia que eu ainda era bastante jovem naquele tempo. Ele disse: Gilberto, você não acredita o que alguém disse para mim, eu buscando ajuda para me tratar, e a sugestão que tive é que na idade que eu estava, para eu me curar da depressão, eu deveria arrumar um caso extraconjugal, uma jovem, sair para uma noite. Ele disse que agradeceu aquela sugestão inconveniente e levantou e foi embora. Ele disse: eu cuidei da minha velhinha até aqui e nós nunca traímos um ao outro. Isso é sugestão para alguém me dar? Sugestões inconvenientes que surgem nos locais de trabalho, aonde se estuda, ideias sutis, coisas que vai se tornando normal na sociedade. São dardos que vêm sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Outras vezes esses dardos chegam com ideias de que a nossa família não vai dar certo, de que não vale a pena continuar, de que nós não somos suficientes. Mas a fé responde: Deus é fiel, Deus é fiel. Meus irmãos, a fé, ela pode apagar todos os dardos do inimigo. E aí eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui
4 sugestões bíblicas. Primeira, filtre os pensamentos, porque nem tudo que a gente pensa vem de nós. Muitas das vezes pensamos coisas que não convêm, e quando tivermos sendo envolvidos por algum tipo de pensamento, a gente deve se perguntar: isso vem de Deus? Isso edifica a minha família? É isso que Deus quer para a minha família? Se não, rejeite imediatamente. E não deixe pensamentos ruins ficarem rodeando a sua mente. Não absorva pensamentos ruins. Segundo, rebata mentiras com a verdade. O mundo digital, ele distorce a identidade, o valor e o propósito das pessoas. Quando vier ideias ou pensamentos, eu não sou suficiente, lembre a si mesmo, eu sou criação de Deus. Quando talvez você olhar para a sua família e começar a pensar: minha família está perdida, não tem mais jeito, lembre-se, Deus restaura. Quando for tentado a pensar assim: eu nunca vou conseguir vencer, lembre-se, tudo posso naquele que me fortalece. E terceiro, fortaleça o ambiente espiritual da sua casa. Dardos inflamados só queimam onde há combustível. Então, encha a sua casa de louvor a Deus. Encha a sua casa de oração constante. Encharque a sua casa com a palavra de Deus, com conversas saudáveis, com coisas positivas, coisas boas. E promova uma proteção coletiva. No exército romano, sabe o que os soldados faziam? Cada um pegava o seu escudo, e eu vou tentar ilustrar com essa bandeja. Cada um pegava o seu escudo e colocava aqui à frente. O outro do lado colocava o seu escudo. E fazia aquele paredão de escudos. E o escudo de um com o escudo do outro, com mais o do outro, isso ia fazendo então uma grande barreira, para que assim todo o exército pudesse se manter intacto. Meus irmãos, nós precisamos unir a nossa fé, porque há uma só fé. E quando a gente une a nossa fé dentro de casa, todos nós, crendo no mesmo Deus, tendo uma mesma fé, uma só fé, a nossa fé unida se torna num escudo diante dos dardos inflamados do inimigo. Então, você que é casado, ore junto como casal, esposo e esposa, ore juntos. Não enfrentem batalhas sozinhos. Criem uma cultura espiritual na família. E nós, enquanto igreja, vamos nos unindo para que assim possamos ter um forte escudo nesses dias. Eu quero concluir com os irmãos dizendo que apagar os dardos inflamados não é automático, é uma decisão diária. Uma família protegida, ela confia no caráter de Deus, ela declara a palavra de Deus com autoridade, ela disciplina os seus pensamentos e ela mantém o ambiente espiritual saudável. Hoje Deus está chamando sua família a levantar o escudo. Hoje Deus está nos chamando a fortalecermos esse escudo da fé. Esse escudo da fé. Hoje é dia de levantar o escudo. E é por isso que mesmo em meio às batalhas, em meio às palavras contrárias, em meio às crises e aos ataques do inimigo contra os lares, Deus não deixou a família desamparada. Ele nos deu fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Deus nos deu oração para fortalecer a casa e nos deu a sua presença para guardar cada relacionamento. O inimigo tenta dividir, tenta ferir, tenta destruir, tenta incendiar o arraial. Mas o Senhor continua levantando famílias
cujo escudo da fé é capaz de protegê-las pela graça de Deus. Hoje nós declaramos que a última palavra não será a do fogo no arraial, não será do medo, não será da dor, não será da divisão. A última palavra será da bênção de Deus sobre as nossas casas. É essa bênção que fortalece a nossa fé. E antes de encerrarmos, eu convido você a transformar essa mensagem em oração. Não apenas ouvir sobre proteção, mas liberar pela fé uma palavra de bênção sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento e sobre as próximas gerações. Então nós cantaremos uma canção que fala exatamente sobre a bênção. Quero convidá-lo a estarmos juntos em pé nesse momento. Tome posse dessa promessa. Os dardos do inimigo não serão maiores que a cobertura do Senhor sobre a sua casa. Vire para a pessoa do seu lado e diga para ela assim: que o Senhor te abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele conceda a sua graça e te dê a paz. O inimigo não vai botar fogo no arraial, amém? A nossa casa vai continuar de pé, nós cremos assim, e o escudo da fé é o que nos mantém protegidos. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Amém.
te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, que de dia e de noite, da entrada, da saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é contigo, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. A minha pergunta aos irmãos nesta noite é: vamos proteger a nossa família com o escudo da fé? Sim ou não? Sim. Em nome de Jesus, protegeremos a nossa casa com o escudo da fé. Pai, graças te damos nesta noite. Como foi bom, Senhor, aqui estarmos até agora. Como foi bom, ó Deus, passarmos esse tempo louvando e adorando o teu nome. Nosso coração se alegra na tua presença. Aqui, ó Deus, nós unimos o escudo da nossa fé. E é por isso que nós louvamos de uma maneira muito mais ainda expressiva. É por isso que nós entendemos juntos, ó Deus, a importância de a cada dia nos firmarmos na fé no Senhor, para que possamos proteger a nossa família e a nossa casa. Sabemos, ó Deus, que há muitos ataques vindo contra a nossa família, contra a nossa casa. Mas, Senhor, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ó Deus, o escudo da fé, a fé que é a confiança que temos no teu caráter, a fé que ela é a confiança que temos na tua palavra e nas tuas promessas. Essa fé, ela se torna para nós em nossa arma de defesa. Então, Senhor, proteja a nossa casa, aumente a nossa fé, aumente o nosso escudo, Senhor, para que assim o nosso lar esteja protegido, para que o nosso casamento esteja protegido, para que os nossos filhos estejam, ó Deus, debaixo da tua proteção. Não deixe, Senhor, o inimigo tacar fogo no arraial. A nossa casa, ela estará blindada pelo Senhor, no nome de Jesus. Proteja, Senhor, cada família aqui representada nesta noite. É a oração que fazemos, pedindo a tua bênção sobre o nosso lar. Por cada dia dessa semana, oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua casa, o seu lar, em nome de Jesus. Amém. A nossa cantina está funcionando. Se você puder passar por ali, abençoe a nossa cantina, fazendo ali um lanche. Que Deus te guarde em paz e segurança. Amém. Se derrame até 1000 gerações da família.
por ti.